Deus. Seu amor que vive em mim, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Ele voltará, Ele voltará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos pedindo o Teu Espírito Santo sobre cada um desses Seus filhos e filhas. Nós estamos pedindo mais ainda, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre essas famílias, especialmente aqui representadas por esses casais, os pais, a célula mãe dessas famílias, Senhor. E que deles, Senhor, venha a unção do Espírito Santo também sobre mim, porque eu preciso, Senhor, para que Tu fales a eles, que eu seja, Senhor, apenas o Teu alto-falante, mas que sejas Tu a falar, muito mais do que aos ouvidos, ao coração de cada um. Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo, enche-nos com o Teu Espírito Santo, sintoniza-nos contigo pelo Teu Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega comigo, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Fica até fácil de guardar. Aliás, começamos no versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Acompanha comigo. Me permitam começar desde o comecinho do capítulo, porque assim a gente liga tudo. São Paulo começa dizendo: no mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais, pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. E aí entra: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. São Paulo vai à raiz e com muita clareza. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer para cada um de vós? São Paulo diz claro: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Nós podemos dizer em outras palavras, São Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que nós nos tornemos imagem e semelhança de Deus, que nós nos tornemos semelhança de Deus, assim como Deus é santo, que nós sejamos santos. São Paulo diz que a vontade de Deus é que aquilo que Jesus disse: sereis perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E você sabe que isto, Jesus usou a palavra perfeito, mas que Ele traduziu assim, daquilo que está lá no Deuteronômio: sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E interessante, que lá no Antigo Testamento, Deus não disse sede santos. Claro, eu sei que muitas vezes nós traduzimos por sede santos, mas na verdade, é um presente que também é um imperativo, é uma ordem. Mas está
no presente, como afirmativo: sereis santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. E por que é que Deus quer que nós sejamos santos? Porque esse é o único jeito de nós podermos participar com Deus da vida dele. Em outras palavras, o único jeito de nós irmos para o céu e permanecermos no céu e desfrutarmos da grande maravilha que não foi dada a nenhuma criatura. Gente, é uma coisa inédita, não é direito nosso, não. Quem somos nós ao lado de Deus? Mas Deus quis que a criatura humana fosse por fim viver com Deus, a própria vida de Deus. Para você entender um pouquinho, se alguém, porque nós temos animaizinhos de estimação, né? Se alguém tivesse como animalzinho de estimação formiguinhas, até aquelas formiguinhas pequenininhas que a gente encontra, e essa pessoa então tem poder para isso, de fazer com que essas formiguinhas, que acabaram sendo objeto da sua afeição, portanto são bichinhos de estimação, viessem a poder participar da vida dele. Veja, formiguinhas participar da vida dele. Claro, para essas formiguinhas poderem participar da vida desta pessoa, as formiguinhas precisariam passar por uma transformação. Nunca seriam gente, nunca seriam pessoas humanas, mas seriam de tal maneira transformadas que pudessem participar da nossa vida, porque senão não iam entender nada. Não iam conseguir viver, não iam conseguir ter a satisfação, a alegria, o prazer de viver a nossa vida, porque os parâmetros são totalmente diferentes. Era preciso uma transformação dessas formiguinhas para elas poderem participar da nossa vida. Deus fez uma coisa infinitamente maior do que essa, porque a distância entre uma formiguinha e nós é pequena em comparação com a distância entre o que somos nós e o que Deus é. E veja, o que Deus quis foi justamente isso, que cada um de nós pessoalmente, quando eu digo nós, não é a gente assim, em multidão, não, é a multidão toda, porque Deus quer todos os seus filhos, mas essa multidão representada em cada um de nós. Deus quer você participando da vida dele, e não é por um momento, é por toda a eternidade. Você sabe que no Antigo Testamento fica muito claro que ninguém conhece, que ninguém consegue ficar na presença de Deus, assim como ninguém de nós consegue ficar diante do sol. Claro, nós conseguimos ficar diante do sol porque estamos a muitas e muitas milhas e milhas e milhas e milhas e milhas de distância do sol. Ninguém de nós consegue abrir os olhos diante do sol. Você não cega. Ninguém de nós consegue ficar diante do sol. Ninguém de nós consegue ficar diante de Deus, a não ser, aí que está, que seja transformado. Esse é o meu destino. Você pode até dizer para você mesmo: esse é o meu destino, esse é o nosso destino. Portanto, quando eu digo destino, é a nossa meta, é o nosso fim, é o objetivo da nossa vida, chegar, estarmos na presença de Deus, e não apenas ver Deus algumas vezes, mas viver a própria vida de Deus. E para que isso acontecesse, Deus quis que nós nos santificássemos. O que é santificação? É a transformação, é a transformação, é a transformação, é a transformação que vai acontecendo, até nós nos tornarmos aquilo que Deus disse no começo: imagem e semelhança de Deus. Para quê? Sermos semelhantes a Deus. Nunca seremos Deus, é impossível, mas seremos semelhantes a Deus. Para quê? Para podermos participar da vida dele. Agora imagine que maravilha vai ser isso. E São Paulo agora aqui está dizendo
Esta é a vontade de Deus, não é outra. Gente, perceba como nós perdemos o objetivo da nossa vida. Como esse mundo mal, esse mundo manipulado pelo maligno, tem de tal maneira nos distraído, tem de tal maneira desfeito a nossa mentalidade, que nós acabamos perdendo a razão de ser da nossa vida. A nossa vida não tem outro objetivo, não tem. O objetivo da nossa vida é este. Nós fomos criados, nós existimos para isso, nós não existimos para existir. Porque você vê, tudo tem uma finalidade. O ar tem uma finalidade, a água tem uma finalidade, finalidades lindas. Uma árvore tem uma finalidade, e ela produz os frutos próprios dela. Tudo tem um objetivo, uma meta, um fim. Qual é a finalidade pela qual Deus quis a nossa existência? Deus quis a nossa existência para que nós vivêssemos a vida dele. E eu repito, como infelizmente nós perdemos o objetivo da nossa vida. É até bom dizer isso num encontro de casais. O que nós pensamos em geral, que os nossos pais nos passaram na simplicidade deles, é que o objetivo da nossa vida é crescer, estudar, se formar o tanto quanto puder, namorar, noivar, casar, ter os seus filhos, criar os seus filhos, e novamente estudar os seus filhos, formar os seus filhos, ver os seus filhos namorar, noivar, casar os próprios filhos, encaminhar a vida dos filhos, pronto, depois terminou. Para muita gente, infelizmente, a vida transformou-se nisso. Então, ganhar a vida, trabalhar, se esforçar, sofrer, ao mesmo tempo também usufruir de todas as alegrias, das felicidades que advêm disso, mas fica nisso só. Só que, desculpe, isto é apenas a palha que envolve a razão de ser da nossa existência. É apenas a palha. A razão mesmo da nossa existência é chegarmos a viver a vida de Deus. E aí está. Para chegarmos a isso, sermos transformados. Assim como uma cigarra, ela passa por toda uma metamorfose, até tornar-se aquela cigarra que canta no alto da árvore. Nós também. E esse processo de transformação se chama santificação. E é por isso que Deus disse lá no Antigo Testamento: sede santos, melhor falando, sereis santos, porque Deus quer que nós sejamos, sereis santos. Portanto, tire aquelas ideias de que sereis santos. Você vai ser santo, assim, subindo, um dia no altar, alguém vai te colocar, né? Você não vai subir, até é bonito, né? Chega mais para perto, isto, para ficar mais pertinho aí. Você vai ser colocado em cima do altar, vou fazer arte, até quem sabe suba mais alto ainda. Não precisa bater palma não, porque não foi muito bem sucedido. Subir no alto de um altar, estar lá, porque até a nossa ideia às vezes ligada a isso, não, mas eu não quero ser santo, não quero ser santo. Você não sabe o que está fazendo, você está recusando a coisa mais importante e a finalidade de ser da sua vida. O ser santo de altar é apenas um meio para ajudar os outros que perderam a finalidade da própria vida a entenderem qual é a finalidade da vida humana. Então, de qualquer jeito, se você quer, deixa de lado um pouco o ser santo de altar, como agora a Madre Teresa de Calcutá, como João 23, santos bem atuais, bem modernos. O que Deus quer para você
é que você seja santo. Mas isso é só uma introduçãozinha para chegar dentro disso ainda ao que está aqui já. Então, retomando, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E agora diz, que eviteis a impureza, que nós podíamos traduzir melhor por imoralidade, porque no grego é a palavra porneia. Até em português é uma palavra esquisita, né? Porneia. Que eviteis a porneia, a imoralidade, a depravação, a corrupção. Que eviteis a imoralidade, que você corte realmente da sua vida a imoralidade. Que cada um de vós saiba, depois desse saiba, aí na Bíblia da Ave Maria está possuir o seu corpo santo e honestamente. Eu sou obrigado a dizer que infelizmente aqui não é a boa tradução. Na verdade no grego não está o corpo, mas o termo que está lá se traduz por matrimônio, se traduz por casamento. Tanto assim que quem tem a Bíblia, a tradução da CNBB, percebe que aí está traduzido assim, que cada um de vós saiba viver o seu matrimônio santa e honestamente. Gente, que maravilha! São Paulo está aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, que eu digo entre parênteses, é o primeiro escrito do Novo Testamento. O primeiro. Nem foram os evangelhos. Hoje todos os exegetas sabem disso e ensinam isso aos seus alunos. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá nos anos 50 ainda, depois de Cristo. Veja, nessa primeira carta, nesse primeiro escrito, o Espírito Santo inspirou São Paulo a dizer primeiro uma coisa importantíssima, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que São Paulo já dissesse que o meio que Deus deu para a santificação à raça humana foi o matrimônio. Vou repetir. O meio que Deus deu à raça humana, à espécie humana, para se santificar, para a espécie humana chegar a ser aquilo que Deus quer, isto é, imagem e semelhança de Deus, para viver a vida de Deus, o meio que Deus deu não foi ser padre, não foi ser religioso, não foi ser religiosa, não foi ir para um convento. Isso forma a gente para outras coisas, já eu falo um pouquinho sobre isso, mas o meio que Deus deu para que isso aconteça, repito, não foi ser padre, não foi ser religioso, não foi ser religiosa, não foi ir para um mosteiro, para um convento, mas foi casar-se. Foi o sacramento do matrimônio. É revelação. É revelação. A vida religiosa forma santos? Forma. A vida sacerdotal forma santos? Forma. Mas qual é a vida que forma santos? É a vida de casado. Você compreende? Não é à toa que é duro para burro. Eu vi muito bem pela vida dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Não vou contar mais uma vez, porque graças a Deus já contei muitas vezes. Eu não tenho medo de dizer que aquilo que João Paulo II quer, ter santos casados. Claro, eu sei que meu pai e minha mãe, coitadinhos, nunca serão santos de altar. Mas que eu tenho a certeza que eles foram santos, que eles são santos, são. E nem porque foram perfeitos. Não, ao contrário, porque eram muito imperfeitos. Mas assim como você pega uma pedra, que é preciosa porque ela é rara, e você fica lá burilando, se chama burilar, aquela pedra. Com as ferramentas, você vai burilando, para tirar toda imperfeição, para tirar lascas, porque lasca mesmo, gente. Depois com uma lixa, você vai lixando, e você sabe que como já passar lima, depois passar a lixa, dói. Deus foi burilando, lixando,
a vida dos meus pais, e eles realmente se lixavam um ao outro. E nós, filhos, lixávamos o nosso pai e a nossa mãe, como eu lixei a vida da minha mãe. Como o meu irmão, o Zé Carlos, e daí as minhas irmãs vieram para completar o burilar, o lixar a vida do meu pai e da minha mãe. Como eles aguentaram firmes. Meu pai e minha mãe podia se chamar aquele tipo de casal que tem incompatibilidade de gêneros. Claro. Porque eram muito diferentes, mas foi o casal que Deus escolheu para inclusive ser os meus pais. Mas não só os meus pais, os pais do meu irmão, das minhas 4 irmãs e toda a família que veio a partir dali. Eu vi como Deus foi trabalhando, e o mais lindo, como eles se deixaram trabalhar, como eles aguentaram firmes. Repito, não eram perfeitos. Eu conto sempre que meu pai não ia à igreja. Só quando eu fui para o seminário, foi que papai teve uma grande guinada na vida dele. E naquele dia que ele me levou para o seminário, ele confessou-se, que fazia anos que não se confessava, e retomou toda a vida religiosa dele, nunca mais faltou à missa. Deus trabalhou na vida deles. Eu não tenho dúvida nenhuma, eles foram sendo santificados. Hoje estão no céu os dois, e tenho a certeza de fé, claro, de que eles chegaram à meta. Portanto, pouca vergonha para mim, filho deles, que fui escolhido para ser padre, se não chegar lá. Pouca vergonha para mim. Me entende? E esse é o objetivo do seu casamento. Não é outro. Daí você começa a perceber já. Acho que hoje eu vou pregar só começo só. Deixa o resto depois para o padre Léo. Já de começo eu estou dizendo como infelizmente a sociedade deturpou completamente a mentalidade a respeito de casamento, porque veja bem, infelizmente cada vez mais as pessoas não aguentam nada a respeito de casamento. Os primeiros atritos, as primeiras dificuldades, os primeiros problemas que surgem, já é motivo de cada um ficar para o seu lado, já é pensar em separar, e muitos separam mesmo. Vocês estão vendo como casais jovens estão se separando assim, gente. Como se dizia, é como mudar de roupa. É como até mesmo trocar peças íntimas, que a gente é obrigado a trocar mais. Pelo menos eu penso que você troca mais as peças íntimas do que as outras. Estão trocando as peças íntimas, porque na verdade marido e mulher são muito mais do que peças íntimas, eles são uma só carne, só que eles estão trocando, em busca de uma falsa felicidade, enquanto a felicidade não é esta, a felicidade é muito além. Claro, é uma felicidade aqui já sim, mas carregada de muita dor, de muito sofrimento, porque é tempo de burilamento, e os dois foram feitos para burilar-se um ao outro. Em busca de uma felicidade, eles perdem essa felicidade, que vai levá-los a ser semelhantes a Deus e ter vida com Deus por toda uma eternidade. Gente, eu não estou fugindo da realidade, não. Esse é o objetivo da nossa vida, porque se a criança não tivesse uma finalidade além da vida ultrauterina que ela vive durante aqueles 9 meses, seria muito pouco. E você sabe muito bem que inclusive os filhos que você gerou não eram para ficar no seu ventre. Foi muito bom o tempo que ficaram lá. Foi bom para eles e bom para vocês. Você, mãe, deu toda a proteção e deu de você mesma para que essa criança existisse. Mas você não quereria que sua criança ficasse dentro do seu ventre. Você queria pelo menos vê-la fora de você, vê-la face a face. É isso que Deus quer. Deus não quer você apenas dentro desse ventre materno, que é esse mundo, que é esta vida. Não. Deus quer pelo menos que você saia para você ver Deus e Deus ver você. É as duas coisas. Deus ver você e você ver Deus face a face. E não só. Assim como o que a mãe quer, o que o pai quer, é abraçar aquela criança. E como os filhos nos fazem felizes. Uma gracinha da criança, até brincar de esconde-esconde com a criança.
Porque o objetivo da brincadeira de esconde-esconde, a gente não se esconde para a criança não encontrar. Ao contrário, a gente se esconde para a criança encontrar. E quando a criança encontra, que alegria. E a criança ri, a gente ri mais do que a criança. A gente fica bobo, fica ou não fica? Fica. Especialmente nós homens, né? Quem é pai sabe que pai fica mais bobo ainda do que as mães diante da criança. Gente, é assim que Deus quer deleitar-se conosco. Você vai ser a alegria de Deus. Deus quer que você seja a alegria dele. Só que você tem que evoluir, meu filho. Você tem que evoluir, minha filha. Você tem que ser transformado, minha filha. Você tem que ser burilado nessa vida, meu filho, minha filha. Tem que ser, para chegar a ser imagem e semelhança de Deus. Você tem que santificar-se, meu filho. Você tem que santificar-se, minha filha. Esse processo de transformação, esse processo de evolução chama-se santificação. Você tem que santificar-se para um dia ser a alegria do Pai. Ser a alegria do Pai, ser a alegria de Jesus, ser a alegria do Espírito Santo. Nós vamos fazer a alegria de Deus. Não é somente Deus que vai ser a nossa alegria. Não, vai ser maravilhoso para nós vivermos com Deus. Mas nós somos tão pequenininhos, é que nós é que seremos a alegria de Deus. Porque se a criança ri, a criança se alegra, dá aquelas gargalhadas gostosas de criança, né? Na brincadeira de esconde-esconde. Quando nós nos encontrarmos face a face com Deus, que a gente se encontrar, faz como criança, né? Achou! Quando acontecer isso, para nós vai ser maravilhoso, mas acredite, para Deus vai ser empolgante. O meu filho chegou. A minha filha chegou. Certamente Deus vai fazer essa brincadeira de chamar o céu inteiro. Atenção! Ele vai puxar cortinas assim. Chegou. Encontrou. Achei. Você é feito para isso. E o seu casamento existe para isso. Então, não desista tão depressa da ferramenta que Deus colocou para burilar você. Gente, aqui existe um outro mistério. Que a ferramenta que Deus colocou não foi uma pessoa e uma ferramenta. Não. Até mesmo na mecânica é assim. Meu irmão, por exemplo, é mecânico. E o meu sobrinho, o filho dele, é mecânico, inclusive de uma mecânica especializada de precisão. Na mecânica, para fazer uma peça de metal, se usa uma outra peça de metal. E não tem outro jeito. Deus usou uma outra pessoa para burilar você. E daí Deus fez a maravilha do masculino e do feminino, que são diferentes. São diferentes. A ferramenta tem que ser diferente da peça que vai ser burilada. Deus fez um homem para burilar uma mulher, e Deus fez uma mulher para burilar um homem, e é por isso que eles são, digamos até mesmo, como que opostos pelo vértice. As qualidades do homem são diferentes da qualidade da mulher, e muitas vezes são contraditórias de propósito. A mentalidade, a sensibilidade, a maneira de ser, o próprio comportamento, sem dizer a parte biológica do homem e da mulher, são diversos. Propositadamente, para um ser ferramenta do outro. Claro, há muitos momentos que há um óleozinho ali entre os dois, e é até gostoso, um ir burilando o outro, mas há momentos em que pega fogo, em que sai fumaça, que esquenta, que parece que vai explodir, que parece que a gente não vai aguentar, e há muitos momentos que humanamente não se aguenta, só se aguenta pela graça, e aí não vai dar para entrar nisso. Por isso que Deus fez o matrimônio um sacramento, e o padre Léo começou ontem a explicar bem o que é o matrimônio como sacramento, portanto coisa sagrada, coisa que nos faz santos, por isso que é sagrado. O sacramento do matrimônio nos consagra vocês, casados, consagra ele, consagra ela,
para ser um instrumento de santificação um para o outro. Então, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Você pode dizer: mas padre, a ferramenta que Deus me arranjou é uma dose. Sim, é a dose certa para você, não duvide disso, é a dose certa para você. Não podia ser uma outra ferramenta não, só podia ser aquela. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Não reclame. Mas também, se Deus escolheu você para burilar uma peça muito pesada, uma peça muito dura, não é verdade que as melhores pedras preciosas não são as molinhas? Porque as molinhas se fragmentam, se quebram muito facilmente. O diamante é duro, e você sabe o valor do diamante. O diamante é duro. Burilar um diamante não é moleza. Se você recebeu alguém duro ou dura de burilar, de trabalhar, e se você foi a peça, não desiste, aguenta firme. Você não está burilando uma coisa qualquer. A dureza que você está encontrando é justamente porque é uma peça dura, mas Deus não quer desistir deste filho, Deus não quer desistir dessa filha, e colocou na sua mão. Gente, eu não estou contando história de carochinhas, eu não estou fazendo aqui comparações para você entender de um jeito diferente e isso ajudar você, não, eu estou lhe mostrando a realidade, e a gente parece que fica assim, boca aberto diante da realidade, porque o que o mundo tem nos apresentado, o que a sociedade tem nos apresentado a respeito de casamento, não tem sido isto. Então parece história para a gente, parece esses contos. Mas digo, você não é conto, eu estou lhe trazendo de volta a realidade. Deus está dando a nós essa graça de tocarmos a realidade do sacramento do matrimônio, gente, inclusive revelada pela palavra de Deus, é esta. O marido é o primeiro instrumento, não é o padre, nem é o papa. O primeiro instrumento de santificação da esposa é o marido. Decidi, olha padre, eu recebi de Deus um marido. É o que você precisava. Mas se o senhor soubesse como ele é pesado, como ele é duro, e vice-versa. Talvez você receba uma mulher. Foi a mulher que Deus deu para você. E o mais lindo, um para o outro é o primeiro instrumento, a primeira ferramenta de santificação, que não é outra coisa, não é como fazer uma estátua de um santo que vai ser colocado no altar. Agora eu vou com mais cuidado, né? De um santo que vai ser colocado no altar. Tchan, 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 tchan. Não. Mas é realmente uma ferramenta que vai burilando, santificando alguém que vai ser imagem e semelhança de Deus, que vai ver Deus face a face e vai viver a própria vida de Deus por toda uma eternidade. E o mais lindo é que está, uma vez que um foi instrumento do outro, vocês não vão viver os céus separados. É por isso que seu marido não pode ir para o inferno, nem a sua mulher pode ir para o inferno, de jeito nenhum. Ao contrário, vocês já foram como que gemelados, mais do que gêmeos. É muito mais do que essa história de almas gêmeas, muito mais. Vocês foram feitos realmente uma só carne. São duas pessoas, mas uma só carne. Vocês precisam estar juntos no céu, uma vez que foram instrumento um do outro. E o mais lindo, não vão ficar separados. Ele pensa, porque meu marido foi na frente, ou minha mulher foi na frente, e eu fiquei vários anos depois, até casei com outro e tal. Deus quer vocês dois juntinhos.
lá no céu. Deus quer vocês dois juntinhos, e vocês estarão. Assim como Deus disse: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele podia dizer: estareis comigo no paraíso, no céu, por toda a eternidade. Estareis. Os dois, não um só. Estareis juntinhos. Porque às vezes perguntam: mas a gente no céu vai se conhecer? Claro que vai se conhecer. Vai se ver? Claro que vai se ver. Até Jesus usa a expressão: lá, disse o Senhor, há muitas moradas. Na casa de Deus há muitas moradas. São como mansões, gente. Há uma mansão para você e a sua família. Claro, nós estamos mandando um material para a construção dessa mansão. Então você tem que mandar material bom, material trabalhado, material polido. Tem que mandar, porque o material com que está sendo construída a sua mansão no céu está vindo daqui. Os anjos vão construir, mas com o material que você manda. Então você tem que mandar bom material, mas que há uma mansão que está sendo feita para você e para a sua família no céu. Está. Há uma mansão para a família do meu pai e da minha mãe, na qual eu estarei, e vai ter que ser uma mansão zona grande, porque além do eu, meus irmãos, e daí os filhos deles, portanto sobrinhos e tal, e a Canção Nova, a Canção Nova inteirinha, vai entrar dentro. Ainda bem que meu pai era pedreiro. Ele deve estar fazendo os aumentos lá, para aumentar a casa. Oh Deus, dá licença, agora deixa o meu filho mandar material para cá, não é? E eu tenho que mandar material, porque meu pai vai ter que aumentar muito a casa. Claro, e essas são imagens realmente, mas são imagens para você entender melhor a realidade. Nós não estaremos longe, nós nos veremos, nós viveremos juntos. Já vai ser maravilhoso viver lá, de maneira diferente daqui. Mas o mais lindo vai ser viver com Deus. Você imaginou? Você viver com Deus? Da nossa maneira humana, Ele conceber Deus chegando na sua casa, na sua mansão, naquele dia. E Deus estando com você e você estando com Deus. E é claro, daí, ora é o Pai, ora é o Filho, ora é o Espírito Santo. E entre os humanos, santificados, Nossa Senhora vem visitar você. E os santos da sua devoção. Você nem imagina. Mas não vamos continuar na imaginação para tomar essa realidade dura e linda que está aqui. Ainda não saí do versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis, que corteis da vossa vida a imoralidade. Daí você sabe que é uma necessidade mesmo cortar toda imoralidade, né? Que eviteis toda imoralidade. Agora versículo 4, que cada um de vós saiba viver o seu matrimônio santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Agora veja como, infelizmente, a tentação fez assim. Existem aqueles relógios de areia, né? Que a gente pega virando-se no avesso e começa então a cair areia para indicar o tempo. O mundo fez assim, hein? Pôs de perna para o ar. Está obrigando a gente não a viver do jeito que Deus quer, mas ao contrário. Veja o que diz o versículo 5: sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Gente, de que maneira tem sido vivido o matrimônio? De que maneira tem sido vivido o noivado? De que maneira tem sido vivido o namoro? Daí, de que maneira tem sido vivida a sexualidade? Tem sido vivida como os pagãos que não
conhecem a Deus. E como dizia o Padre Léo, está na hora de virar, e virar depressa. E virar depressa e não deixar cair. Você tem que ser esperto, tem que virar de ponta para a cabeça. Se eu fosse de circo, eu ficaria fazendo isso agora, mas não sou de circo. Você tem que virar primeiro a sua vida, ela não pode ficar assim, não, o mundo virou de perna para o ar. A sua mentalidade acabou sendo a nossa mentalidade, infelizmente dentro da igreja. Quando digo igreja, não é dos padres, não, igreja que somos nós. A mentalidade tornou-se a mesma, a gente vive igualzinho, não é diferente, gente. Deixa eu dizer, o próprio ato sexual dos católicos, dos cristãos, dos consagrados, do que receberam o sacramento do matrimônio, deve ser diferente. E o Padre Léo tem falado mais de uma vez, aqui nos nossos encontros, dos encontros que ele faz, lá em Betânia, onde ele entra de cheio, porque daí é em particular, é num grupo menor, ele admite no máximo 30, 40 casais, e onde ele fala, não é diante do rádio e da televisão, mas onde ele explica inclusive toda a vontade de Deus, toda a disposição de Deus a respeito da sexualidade e da genitalidade de marido e mulher. Ele diz inclusive, provando pela doutrina da igreja, que os casais católicos, cristãos, consagrados, que receberam o sacramento do matrimônio, podem e devem chegar a uma plenitude de satisfação, de felicidade, de gozo no ato sexual. Porque o mundo também deturpou, pôs de cabeça para baixo, dizendo que do jeito dos cristãos, se vão fazer do jeito que os padres querem, que a igreja quer, não tem gosto nenhum. Está tudo errado, gente. Está tudo errado. Pelo contrário, inclusive aqueles que já são de grupos de casais, dos movimentos de casais que surgiram, um mais lindo do que o outro na igreja nesses últimos tempos. Se você tem estudado a esse respeito, se você tem aprendido a esse respeito, você já sabe que é justamente o oposto da pornografia que o mundo nos ensinou, da porneia que o mundo nos ensinou. Está tudo de cabeça para baixo, ao contrário. E além do ato sexual em si, toda a vida do casal é plenitude. O homem é levado pelo sacramento, ele tem meios pelo matrimônio, portanto, pelo auxílio da sua esposa e dos seus filhos e das dificuldades próprias do casamento, porque a verdade é essa, o matrimônio, o casamento faz a gente mais homem. Me digam os homens casados, se você não foi frouxo, se você não fugiu da raia, se você assumiu as suas responsabilidades, você vê como realmente o casamento, o seu casamento fez você mais homem. Desculpe, ao passo que a leviandade de ficar com qualquer uma, de ter casos aqui, casos lá, programas aqui, programas lá, famílias alternativas, isso não te fez homem coisíssima nenhuma, isso até deturpou você, deixou você abatido, talvez deu aquela satisfação, parece que você é o super macho, mas na verdade não fez você, não levou você à plenitude de homem, mas as dificuldades, as durezas próprias do seu casamento, do afrontamento em todas as situações do seu casamento, com sua esposa, com as doenças dela, com os problemas dela, com os seus filhos, com as doenças dos seus filhos, com as dores de cabeça dos seus filhos, com as dores de cabeça financeiras, econômicas que você teve que enfrentar. Tudo que você viveu fez você mais homem. Primeiro homem, e depois deu a você plenitude. Agora uma plenitude de dureza. Mas por que nós cristãos temos uma plenitude adquirida na dureza e não na moleza como o mundo ensina? Porque, gente, nós estamos evoluindo. O povo diz, e com razão, que para baixo todo santo ajuda e o diabo empurra. Para baixo a coisa corre solta. Solta o carro na banguela, serra abaixo. Solta para você ver o que vai acontecer. Ele vai mesmo, e vai fácil, e vai para o buraco.
e vai para o buraco. Não, o nosso caminho é ao contrário. Você está subindo uma serra, sim, mas para cima, como falava ontem o Padre Léo, é para o monte, é para as alturas, é lá para o alto. Nós estamos evoluindo, é uma metamorfose que está acontecendo conosco. Você não percebe por fora, percebe porque você fica diferente, percebe porque o seu interior fica diferente, e também o seu exterior fica diferente. Claro, o meu caminho não foi o caminho do matrimônio, o meu caminho foi o caminho do sacerdócio, e vou dizer, quando se leva a sério o sacerdócio, ele é tão santificante quanto o matrimônio, porque ele é dureza também. Quando se leva o sacerdócio, o ministério sacerdotal, e isso que nós padres todos queremos, e precisamos fazer, quando se leva a sério, ele é santificante, porque é dureza, gente, tem que aguentar firme. Eu digo a vocês, eu estou crescendo, estou agora, não bate palma já não, eu estou completando agora 40 anos de sacerdócio, eu estou no meu 40º ano, inclusive o número bíblico. No dia 8 de dezembro deste ano, eu completo, quer dizer, eu vou completar, mas eu estou vivendo o meu 40º ano de sacerdócio. Digo para você, até a minha saúde está melhor. Quando eu era padre novo, eu tinha uma saúde muito precária, muitos problemas. Gente, eu vim melhorando. Claro, Deus também providenciou coisas maravilhosas. Ainda na semana eu estive com o meu médico, que tem me acompanhado desde 1976. Eu digo sempre o nome dele, Luiz Martinho, aqui de Lorena. É uma graça que Deus me deu. Até por telefone ele me conhece. Estive com ele essa semana. Estou bem, viu? Tranquilo, estou bem. É que ele mesmo reclama, foi ele que me chamou para o consultório dele. É uma graça. A minha saúde melhorou. Deixa eu dizer, o meu exterior, a minha pele, até a minha pele. Muita gente tem admiração, até uma inveja, né, eu já tenho 67 anos. Pelo menos a pele está enxuta. E graças a Deus, há brilho nos meus olhos, há brilho na minha face, graças a Deus. E é isso também com cada um. Gente, é o inverso do mundo. Quando a gente não está de perna para o ar, quando a gente está assim, as durezas todas nos sedimentam e nós somos mais plenos. Talvez você esteja mais velho, mais velha, com cabelos brancos, pintados ou não, mas você é muito mais pleno como homem, você é muito mais plena como mulher, embora sofrendo. Que impressionante, né? O mundo não conhece isso, uma felicidade que se vive no meio do sofrimento, uma felicidade imensa que se vive no meio da dor. Vou dizer para vocês, ontem à tarde, inclusive as pessoas que trabalham bem próximas a mim, viu, o grande sofrimento foi como que uma dor de parto que eu vivi ontem à tarde. Foi dureza. Eu estava mal na missa ontem à noite? De jeito nenhum. O coração estava esmigadinho. Mas o meu exterior estava perfeito. Fingimento? Não. Graça e a raça de aguentar. Aguenta coração. O coração é meu, a cara é dos outros. E Deus dá a graça. E não é fingimento, não é que a gente produza uma cara boa. Não, a cara boa vem naturalmente. Você não consegue ficar de cara virada. Os mais próximos percebem que houve uma perturbação. Aos momentos, na hora da perturbação é perturbação. Mas é interessante, rapidamente aquilo passa. O sofrimento, a dor fica, ela demora mais para ser assimilada, mas a vida continua. A vida continua.
Deus deu a você um sacramento, portanto uma coisa sagrada, maravilhosa para a sua santificação. Não jogue fora. Não jogue fora. Desculpe falar assim, não ponha no vaso e não dê descarga, porque muita gente tem feito isso. Deus deu a você um instrumento, uma ferramenta maravilhosa de santificação, que é marido santificando a mulher e a mulher santificando o seu marido. Eu diria como duas facas que se amolam uma na outra. Você viu os açougueiros amolando faca? Também os bons churrasqueiros, e tem churrasqueiro à beça por aí certamente, né? Nos finais de semana. Como é que a gente amola a faca? É assim, uma vai amolando-se na outra, nos dois sentidos de amolar. A gente se amola e a gente se amola. Você entendeu? O que você vai fazer uma faca sozinha? As peças de reposição que estão aí, em quantidade, querendo entrar, e as peças de reposição não vêm para molar, né? Vêm todas assim, todas e todos, muito charmosos, com aquele óleozinho, não para santificar você, mas para depravar você. Verdade. Gente, tem muita peça de reposição aí em amostra e se oferecendo até barato. E não é somente mulheres se oferecendo para homens, há homens e homens se oferecendo para mulheres. São também uns coitados, muito erotizados e muito erotizantes. Mas na verdade não é para levar você à plenitude, pelo contrário. São realmente instrumentos do mal, instrumentos do maligno, para primeiro, você perder o instrumento que Deus lhe deu. As peças de reposição não vão fazer, não vão. Pelo contrário, vão passar muito óleo de erotismo em você, vão dar muitos prazeres a você, vão dar muita felicidade, entre aspas, para você por um certo tempo, mas só que o restante, você chegar ao céu, você chegar a ser imagem e semelhança de Deus, você evoluir, você chegar lá, para ver Deus face a face, você ter uma mansão no céu para toda a sua família. Desculpe, baubau. Se há peça de reposição por aí, acaba com elas hoje mesmo, falando ou não falando para o seu cônjuge, mas acaba já no coração, acaba qualquer peça de reposição, já usada, já manipulada, ou apenas na cabeça, ou apenas no coração, acaba com toda peça de reposição. Você sabe do que estou falando, acaba com elas imediatamente, e volta para valer a peça, volta para a ferramenta que Deus colocou como instrumental necessário para a sua santificação, porque o matrimônio foi feito para a santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é que vivais como os pagãos que não conhecem a Deus, numa vida depravada de quem não conhece a Deus, de pagãos. Não é, pelo contrário, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e o instrumento primeiro que Ele criou para essa santificação se chama sacramento do matrimônio. Solta a sua língua, solta a sua voz, porque só o Espírito Santo para fazer com que a gente penetre profundamente nesta realidade. Só o Espírito Santo. Eu sei, as ideias podem ser muito lógicas, muito bem apresentadas, mas só o Espírito Santo consegue fazer disso vida, realidade. Você orando em línguas, você está se abrindo, você está expandindo o seu interior, para que o Espírito Santo, como azeite, penetre. Deixe o Espírito Santo penetrar.
nem é pensar em mais nada. As ideias foram colocadas. Agora o Espírito Santo vai, Ele penetrar, e Ele vai fazer com que tudo isso seja assimilado pelo seu organismo espiritual, psicológico e até mesmo biológico. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo maravilhoso instrumento de santificação que o Senhor criou. E é o primeiro escrito do Novo Testamento que nos mostra isto. Esta é a tua vontade, Senhor, a nossa santificação no matrimônio, pelo matrimônio, no casamento, pelo casamento, através do casamento, na vivência do casamento, nas dificuldades do casamento, nos problemas do casamento, nas dores do casamento, no sofrimento, às vezes, contínuo do casamento. É aí, Senhor, é dessa forma. Não é como o mundo ensina, não é como o mundo já fez, infelizmente, a nossa cabeça e a nossa sensibilidade. Obrigado, Senhor, porque estamos entendendo e acolhendo a verdade, e a verdade nos libertará. Solta a sua voz. Kindarama inialabari tandana manilala tiriamani alavari tindaramani ala. Eu vi o Nelsinho Correia por aí. Já foi? Só veio e voltou? Qual é a música de matrimônio que você canta? Eu ia dizer Nossos Caminhos, mas você deve ter outra música de matrimônio, de casamento. Nossos Caminhos. Canta isso para você ver. Nossos caminhos. Pode ficar sentadinho, que é bom você meditar. Não se cruzaram por acaso, pois Deus do seu caminho te queria ao meu lado. Te amo, tu me amas. Olha bem, aí entre nós. A mesma Chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, Preste atenção. fonte do nosso amor. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos Cremos em Deus, em Deus. Cremos em Deus. Deus abençoa esta nossa união. Maria, Mãe tão boa, nos estenda sua mão. Te amo, tu me amas. Há entre nós a mesma chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus. Para um pouquinho só. Você viu? Gente, isso é só pela fé. Se não for pela fé, a gente não entende. Mas graças a Deus, o primeiro dom, quando nós recebemos o primeiro sacramento, que é o batismo, foi a fé. Você tem fé. É que a gente não usa.
Desculpe, como se eu tivesse aqui precisando limpar o nariz, está um defluxo danado, e eu estou me lambuzando todo, enquanto eu tenho lenço, e lenço branco, e lenço limpo no meu bolso. É só pegar, está no bolso, está novinho, está até passadinho ainda, com os quadradinhos do passado lenço, está aqui. É só usar. Se for para tirar o suor, que a coisa tá dura, não dá para aguentar. Eu tenho um lenço no bolso. Se por acaso a coisa é tão ruim que você vomitou e precisa de um papel, um lenço, você tem um lenço, pode limpar. Acaba de botar o resto e limpa. Desculpe, se o vômito nem pode ficar ali no meio da sala, você tem até mesmo um lenço para limpar, que serve para juntar tudo, pôr no lenço e jogar no lixo. Tem, você tem pelo seu batismo, e você tem pela graça própria do sacramento do matrimônio. Você tem. É que a gente não usa. E o que Deus está falando hoje é isso. Usem, meus filhos, usem. Há uma riqueza, um tesouro aí em você. Em você. Eu não consegui falar isso, mas não faz mal. Deus tem a hora para isso. Também está na palavra de Deus, é na outra carta, na carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele diz que o marido cristão, o marido que tem fé, santifica a mulher, mesmo se ela for mundana. E a mulher cristã, a mulher que tem fé, a mulher que tem o Senhor, que vive no Senhor, santifica, e a palavra de São Paulo é santifica o marido que é mundano. A gente tem, é pôr para fora, é tirar do bolso, mesmo que seja lá no bolsinho de trás. A gente, homem, tem bolso até atrás aqui, guardado, né? Para botar as coisas. E muita coisa a gente guarda na poupança realmente, né? A gente põe a carteira na poupança. Tira lá da poupança, tira. E põe em uso. É pela fé. É pela fé. O instrumento está nas suas mãos. E vocês dois são a grande ferramenta de santificação. Nós vamos ficar em pé agora para cantar de novo essa música. Especialmente vocês dois que são casados, se deem as mãos. Se no decorrer vocês, isso, pode espreguiçar. Foi duro, né? Foi duro, amassou a gente, mas valeu. Pode se dar as mãos. Se no decorrer da música, se vocês quiserem se aproximar mais ainda dessa intimidade calorosa que Deus lhes deu, façam livremente. A música é esta. Nossos caminhos não se cruzaram por acaso, foi Deus. Nossos caminhos não se cruzaram por acaso, pois Deus no seu carinho te queria ao meu lado, te queria ao meu lado. Te amo, te amo. Tu me amas, tu me amas. Há entre nós a mesma chama, a mesma chama, chama do amor, a chama do amor.
cançãonovaplay.com. Assine já!